Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com... Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Estamos de volta para mais um episódio desta segunda temporada do podcast. Hoje, a conversa sobre autismo é com a APPDA Lisboa e com a APPDA Algarve, duas das nossas associações federadas. Na primeira temporada, já tivemos 2 episódios dedicados exclusivamente a estas duas associações, o episódio 10 com a APPDA Lisboa e o episódio 16 com a APPDA Algarve. Se ainda não ouviu estes episódios, deixamos aqui o convite para que o faça, para conhecer melhor estas associações e o importante trabalho que desenvolvem. Hoje vamos conversar especificamente sobre projetos e iniciativas que estas duas associações têm ou desenvolvem para a infância e adolescência. Connosco temos a Inês Neto, diretora pedagógica da APPDA Lisboa, e a Nélia Capelinha, psicóloga clínica e diretora técnica da APPDA Algarve. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite e estarem aqui ambas à conversa connosco hoje. Como disse há pouco, hoje vamos focar-nos especificamente nos projetos e nas iniciativas que desenvolvem e nas respostas que têm disponíveis nas vossas associações especificamente para crianças e jovens. Começando por ti, Inês, a APPDA Lisboa, que serviços têm disponíveis especificamente para as crianças e jovens? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite da Federação Portuguesa de Autismo para uma conversa sobre o tema que acaba por nos unir a nós todos. Focando aqui um bocadinho esta questão da idade escolar e mesmo os mais pequeninos, a APPDA Lisboa tem 3 serviços que presta apoio para estas idades. Um deles, efetivamente para os mais pequeninos, o nosso serviço de clínica, portanto temos a consulta de avaliação diagnóstico e depois também um serviço de intervenção terapêutica, onde já começamos a receber pedidos para avaliação a partir dos 18 meses. Portanto, estamos numa fase em que a identificação de alguns sinais de autismo ocorre cada vez mais precocemente e permite logo uma identificação e uma intervenção atempada. Depois temos 2 serviços já com protocolo com o Ministério da Educação, portanto o CRI, que é o Centro de Recursos para a Inclusão, que é um serviço que oficialmente começou em 2008, portanto o Centro de Recursos para a Inclusão começou nessa data, mas antes já tínhamos inúmeros projetos em contexto educativo. E, portanto, no fundo foi uma formalização de uma resposta que já acontecia através de projetos. O CRI surge em 2008, oficialmente. Desde essa data a intervenção foi sofrendo várias alterações. Em 2008 era uma intervenção mesmo do ponto de vista terapêutico, mas em contexto escolar, portanto intervenção 1 para 1 em gabinete. Nós fomos naturalmente evoluindo e acompanhando as necessidades das escolas, e quando surge o Decreto-Lei 54 de 2018, já nós estávamos também um bocadinho a trabalhar consoante aquilo que depois acabou por surgir, portanto combatendo um bocadinho esta visão da saúde dentro da escola, mas vendo as nossas equipas. A nossa equipa nos agrupamentos é constituída por psicólogo, psicometricista e terapeuta da fala, e portanto em vez de ser uma replicação daquilo que era feito em contexto clínico, estes técnicos passaram a ser agentes de inclusão e portanto usavam o seu know-how e usam o seu know-how técnico e profissional para conseguir potenciar a inclusão destes alunos com autismo. Portanto, passámos de uma intervenção puramente individual em contexto de gabinete para uma intervenção sobre as mais variadas formas, desde acompanhamentos à turma, para a adequação de comportamento, projetos dinamizados com a turma do ensino regular, portanto turmas de 20 alunos em que um dos alunos é autista, portanto projetos dinamizados com toda a turma, porque de facto só assim faz sentido e só assim conseguimos potenciar a inclusão. O CRI tem também uma forte componente de apoio, que é chamado apoio indireto, que é uma palavra um bocadinho ingrata porque parece que é um apoio menos importante, mas que se calhar tem tanta importância como o apoio prestado diretamente aos alunos, que passa pela formação e pela capacitação de docentes, assistentes operacionais, a própria sensibilização dos colegas para saberem acolher de melhor forma comportamentos menos típicos dos colegas com autismo, as famílias todas que fazem parte da escola. Portanto, esta parte do trabalho do CRI acaba por ter um grande impacto no que diz respeito à inclusão destes alunos. O CRI, para terem também uma noção da dimensão desta resposta, atualmente apoiamos 10 agrupamentos, portanto somos parceiros de 10 agrupamentos, já se reflete em apoio, nós estamos
estamos presentes em mais de 30 escolas da Grande Lisboa, desde Sintra, a Loures, ao Seixal. Portanto, dentro deste triângulo estão os 10 agrupamentos e atualmente apoiamos perto de 200 alunos. Muitos alunos com autismo estão fora deste apoio, não porque não precisem dele, mas sim porque é impossível, com o financiamento que temos, chegar a todos. Só para terem uma ideia, portanto, em 2016-2017 foi o último ano em que o Ministério da Educação fez uma aferição e atualizou os valores atribuídos aos centros de recursos para a inclusão. A partir dessa data, portanto 2017, o valor foi sendo replicado sempre ano após ano, sem ter em conta nem a atualização do número de alunos, nem sequer a atualização das tabelas salariais das IPSS. Resultado, de 2016 para 2023, passámos de 130 alunos para 200, portanto mais de 70 alunos, e em termos de vencimentos, claro, os vencimentos subiram, as tabelas de IPSS, apesar de serem muito baixas, muito baixas, o que dificulta também a captação de técnicos especializados para estas respostas. A verdade é que isto resultou numa diminuição do número de horas desde 2016 para agora e, portanto, em média, cada aluno se recebia de apoio em 2016 perto de 13 horas mensais, agora estamos nas 8 horas. Portanto... E isto é muito importante nós falarmos, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas podem achar que, neste caso, a PPDA não faz porque não quer. Ou porque, não sei, porque existe outro motivo qualquer. E é muito importante deixarmos aqui bem claro que quem financia este serviço é o Ministério da Educação, e se o Ministério da Educação, como tu estavas a referir, não atualiza os dados e os valores desde 2017? Sim, 2016-2017. Magia, infelizmente, só a Patrícia consegue fazer nos seus truques, porque... é muito complicado. Sim, é muito complicado porque falamos muitas vezes, lá está, temos ali uma janela de intervenção temporal, claro, em que, em termos de plasticidade de aprendizagens, é a idade ideal para intervir. E as reuniões, por exemplo, de início de ano, quando decidimos a atribuição dos apoios, que alunos é que vamos apoiar, é uma reunião tida com o agrupamento, portanto com os professores. E são decisões um bocadinho dramáticas porque temos que deixar alunos de fora, não porque eles não precisem do apoio, mas porque se calhar, dada o leque de alunos, será que se calhar são os que precisam menos. Mas portanto não são de todo alunos que não precisem do nosso acompanhamento e portanto muitas vezes é frustrante ver que tem que se tomar essas decisões, e mesmo gerir com as famílias, explicar às famílias porque é que não têm direito ao apoio. Claro que os pais depois tentam mobilizar-se e pressionar o Ministério da Educação, mas infelizmente nem sempre com sucesso, e portanto, mas de facto é um serviço que nós fazemos e é um trabalho que sentimos que tem de facto impacto na comunidade, não só nos alunos que apoiamos, mas sobretudo também nos alunos que estão à volta, portanto nos colegas, que acabam por no futuro ser, em princípio, adultos mais compreensivos perante a diferença, e esperamos nós, futuros colegas de trabalho, empregadores, que saibam gerir melhor a contratação, por exemplo, de pessoas com autismo ou a sua inclusão nos vários serviços que vão ter na comunidade. Portanto, sabemos que quando estamos a trabalhar nas escolas, não estamos a trabalhar só o aluno com autismo, estamos a trabalhar a comunidade que hoje em dia está nas escolas, mas que amanhã está nos órgãos de decisão. Infelizmente, nem todos os alunos têm na escola uma resposta adequada e, portanto, muitas vezes por questões de comportamento, sobretudo que surgem ou que são exacerbadas pela adolescência, ou por questões do contexto, existem alunos que de facto a escola e a família decidem que a resposta ideal já não é a escola, e portanto há um processo de encaminhamento, é feito um relatório que é entregue ao Ministério da Educação e é pedido o encaminhamento desse aluno para uma instituição para pessoas com deficiência, portanto que tenha uma valência educativa, na perspectiva desse aluno cumprir ali a escolaridade obrigatória, com aprendizagens muito mais adequadas àquilo que é o seu perfil. Nós temos essa resposta na PPDA Lisboa. Atualmente temos um grupo de 12 adolescentes, entre os 15 e os 18 anos, que no fundo cumprem connosco a escolaridade obrigatória com atividades e aprendizagens que são muito mais impactantes naquilo que será o seu futuro, sobretudo do ponto de vista da autonomia, e com muito mais repercussões no seu dia-a-dia, quer no contexto da escola, na PPDA Lisboa, quer no contexto familiar,
alimentar, de adequação de comportamento. Portanto, é um trabalho que é feito muito também a par e passo com o que são as necessidades das famílias, mas sempre tendo em vista, não é, a melhoria da qualidade de vida do próprio aluno, das famílias. Nós nunca nos esquecemos nos nossos planos de intervenção a parte da felicidade, portanto, dos alunos estarem felizes e estarem bem acomodados, e portanto é uma grande diferença para as famílias fazer a transição de uma escola regular para uma instituição. Ainda continua a ter o seu peso negativo, mas que geralmente se esbate na primeira semana, quando as pessoas percebem sim, o trabalho que é feito, a diferença mesmo em termos de ansiedade do próprio jovem, a ansiedade que era sentida quando os iam buscar à escola ou quando os iam levar à escola, que eram contextos que podiam não estar tão preparados para os receber. E isso fica completamente esbatido quando, ao fim de uma semana, 2 semanas, eles estão perfeitamente incluídos e a família percebe que não tem que ser uma derrota, porque não é uma derrota, é apenas outro caminho para aprender, é apenas outro caminho para uma vida adulta, é apenas outro caminho para ser feliz. Portanto, é assim que nós vemos a nossa valência educativa na APPDA Lisboa. E vocês, Nélia, vou fazer aqui está bem, Patrícia, deixas-me? Vou fazer aqui umas trocas e baldrocas aqui no nosso guião. Como é que é na APPDA Algarve, que serviços, que respostas têm para crianças e para jovens com autismo? Em primeiro lugar, agradecer novamente o convite. Bem, falando aqui especificamente da parte infantil e juvenil, nós temos o nosso gabinete de avaliação e acompanhamento terapêutico. O que é que isto significa? Nós primeiramente recebemos a família. Portanto, é marcada uma reunião com a família para percebermos quais são as necessidades, qual é a problemática, o que é que traz a família à APPDA Algarve. Depois é encaminhada a família da melhor forma, portanto, ou para um despiste do espectro do autismo, por exemplo, que já temos esse serviço, ou diretamente para uma terapia, para um acompanhamento terapêutico, uma ou várias terapias, porque nós sabemos que deverá ser aqui um acompanhamento multidisciplinar. Depois, portanto, são as várias terapias que nós temos, né? A terapia ocupacional, as psicologias, a clínica educacional, a psicometricidade, a terapia da fala, pronto. Aquilo que a criança necessitar. Claro que é sempre feita uma avaliação da criança, não é? Depois, percebermos quais são as necessidades da família, lá está. A criança não está sozinha, tem pais, tem irmãos. Muitas vezes os pais chegam a nós completamente esgotados, portanto temos aqui um acompanhamento aos pais também, sempre, um acompanhamento muito de perto com estes pais que vêm esgotados normalmente, sem respostas. Muitas vezes acham que são esquecidos porque os pais têm que dar, têm que dar mais atenção ao irmão, e tentamos aqui de uma forma apoiar toda a família, para a criança que precisa de terapias e para o irmão, para os pais, para quem for. Depois, para além deste gabinete, portanto, que funciona, que nós tentamos que funcione desta forma, damos formação certificada, continuamos as ações de sensibilização nas escolas, continuamos a tentar sensibilizar os mais pequeninos e os mais jovens, e agora as empresas, não é? O foco nas empresas, porque não é só a pessoa com autismo que tem que alterar ou adaptar-se. A sociedade também tem que se adaptar à pessoa com autismo. E tem sido esse trabalho que temos feito agora, mais afincadamente, a sensibilizar e formar a sociedade, digamos assim, as empresas e outras instituições, para melhor receberem os nossos jovens com autismo ou com outra perturbação de desenvolvimento. Neste momento acompanhamos cerca de 100 crianças e jovens nas nossas 3 valências, portanto em Portimão, onde é a nossa sede, em Barão de São Miguel, Concelho da Vila do Bispo, e mais recentemente em Alcantarilha, Concelho de Silves. Voltando aqui à APPDA Lisboa, como é que tem sido, uma vez que desenvolvem este trabalho nas escolas, como é que tem sido a operacionalização do decreto, o famoso decreto 54? Varia muito de... Não, é uma resposta muito complexa, é uma resposta que varia... É verdade. Varia no espaço, varia no tempo, varia... Infelizmente é um decreto que, e já foi amplamente dito, não é? No papel
está ótima. Em termos de operacionalização, esbarra muitas vezes na falta de recursos. Se calhar arrisco dizer que mais do que na falta de recursos, na falta de formação, sem dúvida nenhuma. Apesar de se terem eliminado as unidades de ensino estruturado formalmente e este aparecimento dos CAAs, dos Centros de Apoio à Aprendizagem, a verdade é que muitas destas unidades, a mudança que houve foi a mudança da placa na porta, portanto tiramos a da unidade de ensino estruturado e pomos a de CAA para autismo, que não tem, a meu ver, problema, porque existem casos que realmente, casos de alunos com autismo que não conseguem estar muito tempo nas turmas e portanto precisam ter um espaço que lhes dê segurança, que lhes dê estrutura, que lhes proporcione aprendizagens, mas também temos que ter noção que, e acontece em inúmeras escolas, quando se colocam algumas assistentes operacionais nesses centros de apoio à aprendizagem, se não tiverem formação, não se pode exigir que essas pessoas saibam enquadrar comportamentos, saibam gerir crises, saibam transmitir estrutura, e quem diz assistentes operacionais diz também docentes de educação especial, porque a verdade é que a formação é bastante abrangente, é bastante, portanto, é bastante diversificada, mas depois falta-lhe a especificidade do autismo, que de facto merece uma maior exigência em termos de formação. Nós, nos agrupamentos dos quais somos parceiros, tentamos sempre proporcionar essa formação às equipas e, portanto, os agrupamentos sabem, logo no início do ano, tentamos agendar, consoante as necessidades, formações com essas equipas. Mas, de facto, existem inúmeros agrupamentos hoje em dia que não têm apoio do CRI, nem do nosso, nem de outro, e que têm jovens com autismo nas suas escolas e, portanto, muitas famílias sentem-se completamente desapoiadas. E por isso é que muitas vezes depois recebemos pedidos desesperados de eu quero que o meu filho vá para a PPDA Lisboa, mas portanto nem sequer há uma identificação de o meu filho tem perfil para uma instituição. Não, a identificação é o meu filho não está bem na escola. Portanto, e o desespero é tanto que as famílias querem é que os filhos estejam em segurança e portanto pensam uma associação de autismo será o melhor lugar para o meu filho. Mas se calhar não numa primeira fase, não é? Se calhar numa primeira fase o melhor lugar para o meu filho é uma escola que o saiba enquadrar as características dele. E depois sim, se mesmo essa escola que está preparada com equipas capacitadas não for a melhor resposta, então aí sim podemos pensar em encaminhar esse jovem para uma instituição, mas que essa não seja a primeira resposta quando as coisas não correm bem numa escola porque as equipas não estão preparadas. Portanto, o decreto de facto tem imensos pontos positivos, a educação inclusiva faz sentido para todos numa fase inicial, mas sou completamente apologista que se por algum motivo, para algum aluno, a educação inclusiva não seja a melhor resposta, tem que haver uma resposta alternativa e que seja numa instituição, porque as instituições não são prisões, não são locais de maus tratos, como se fazem passar. As situações de negligência e de maus tratos acontecem numa instituição, como acontecem em escolas. Portanto, não vamos rotular as instituições, as entidades como locais ou de felicidade, portanto, pode acontecer em qualquer sítio. Aquilo que realmente se tem que perceber é que é completamente diferente. Vamos levar ao extremo, enquadrar um adolescente agressivo pelas questões muitas vezes da adolescência, dificuldades de comunicação, numa escola secundária, com centenas de alunos, com aulas que podem nem sequer ter qualquer significado para ele, ou enquadrar esse mesmo adolescente numa instituição em que tem uma equipa melhor preparada para gerir esses comportamentos, onde provavelmente as aprendizagens que ele vai ter vão ser muito mais significativas para ele. E, portanto, até que ponto é que forçar um adolescente a esta inclusão forçada? Estamos a pensar na qualidade de vida do aluno e da família, ou estamos a pensar nos números que depois apresentamos não é? Do Parlamento, quando mostramos os números e a taxa de sucesso da educação inclusiva? Posso-vos deixar e aqui uma curiosidade: nós temos que os CRIs são muitas vezes avaliados, mas nunca avaliam, que é uma situação que para nós é altamente injusta. Portanto, nós estamos constantemente a ser monitorizados por parte de questionários do Ministério da Educação, preenchidos pelos agrupamentos que indicam, avaliam o CRI quanto à qualidade da intervenção, aos tempos de intervenção, mas, por exemplo, a nós nunca nos pediram para avaliar as escolas ou os agrupamentos. Portanto, o nosso conceito de parceria
será para os dois lados, nunca será, é um bocadinho enviesado, pronto. E num dos muitos instrumentos que temos que preencher, porque pronto, Portugal tem muita coisa boa, mas realmente a parte de eliminar burocracias não é de facto o nosso forte. E nós, por exemplo, para os nossos alunos que estão connosco no estabelecimento de educação especial, temos que preencher às vezes alguns questionários, como o tempo de permanência na turma. Portanto, uma vez que elas estão em instituição, elas não vão à turma, mas não há uma resposta zero. Portanto, a única coisa que eu posso fazer é que vão à turma menos de 20% do tempo. E quando eu confrontei o Ministério da Educação e disse: eu não vou preencher isto porque eu estou a mentir, não, mas ele vai menos de 20%, e disse: ele vai zero. Portanto, isto não é inclusão, não vamos... E portanto há muito esta tentativa de vender a inclusão como algo perfeito, que não é. E não é para todos. Portanto, esta é muito importante. Para um aluno com autismo, como alguns que nós temos, o estar incluído é o poder fazer a escolaridade obrigatória connosco e terá os seus momentos de inclusão, quando vamos fazer visitas de estudo, quando ele está a fazer o seu PIT e, por sorte, conseguimos arranjar um parceiro perto da associação para ele fazer o PIT. Portanto, existem inúmeras formas de inclusão, mas não tem que ser estar forçosamente numa turma de uma escola de ensino regular. Portanto, o Decreto-Lei 54, sem dúvida que obriga muitos professores que não querem pensar na inclusão, obriga-os e confronta-os com esta realidade, mas a falta de recursos e de formação, sobretudo, é gritante. E nós, quando somos solicitados para ir dar formação às escolas, é incrível o interesse dos professores e às vezes os desabafos que alguns têm, como eu nunca tinha pensado nisto desta forma, eu nunca tinha, agora já faz sentido, já consigo enquadrar, já me lembro aquele aluno que eu vejo. E é incrível como é que não se consegue, num plano curricular de professores, dar mais enfoque a esta questão do autismo. Duas questões, uma delas pegando em algo que tu disseste, que podem haver pessoas que nos estão a ouvir que não sabem o que é o PIT, o que é isso? E se no estabelecimento de educação especial da PPDA Lisboa existem vagas para quem possa estar a ouvir e estar a pensar: possivelmente isto é uma resposta muito interessante que serve exatamente às necessidades do meu filho ou do familiar meu. Pronto, começando pela primeira do PIT. O PIT é o Plano Individual de Transição, que tem início 3 anos antes do fim da escolaridade obrigatória para alguns alunos. O que é que acontece? O PIT pretende, tal como o nome indica, preparar uma transição para a vida adulta. Mas este PIT pode assumir as mais variadas formas. Nós temos alunos na escola regular que fizeram o seu PIT, por exemplo, num continente, numa pizzaria, numa biblioteca, que no fundo é como se fosse um estágio não remunerado. Muitas vezes o início tem que ser acompanhado, porque da parte das entidades e a primeira pergunta é: mas ele vem sozinho? O medo inicial. Não, ele não vai sozinho, ele vai acompanhado por alguém do CRI. Se daqui a um ano puder vir sozinho, ótimo, portanto não tem qualquer problema, mas inicialmente acompanhamos até para fazer acomodações ao contexto e para enquadrar alguns comportamentos, portanto, e já tivemos pelo menos o caso de um jovem que depois ficou efetivo no sítio onde fez o PIT, portanto... Mas vejam a taxa de sucesso, portanto é muito reduzida, não é? Mas de facto foi um jovem que desde o primeiro ano de PIT que tinha identificado aquela área de interesse e conseguiu fazer os 3 anos de PIT no mesmo sítio e depois ficar efetivo. Para alguns jovens este PIT é feito em contexto escolar, portanto nos serviços da escola, na biblioteca, na secretaria, a arrumação do ginásio. Portanto estamos a falar aqui se calhar até mais de criar hábitos de trabalho e até hábitos ocupacionais do que propriamente pensar num emprego, porque ter um emprego hoje em dia é uma tarefa difícil para todos, quanto mais para uma pessoa com autismo, quando falamos de autismo nível 2, nível 3. Com outros jovens, sobretudo muitos dos que nós temos no nosso estabelecimento de educação especial, o PIT passa por uma coisa aparentemente tão simples como autonomia. Portanto, e nós na PPDA Lisboa, como temos esta visão ao longo da vida, porque temos lar residencial e portanto a nossa utente mais velha, a Maria da Graça, tenho que falar nela, já tem 63 anos, nós sabemos quais são as dificuldades para um autista adulto, para um autista sénior. E, portanto, a autonomia é, sem dúvida, uma das coisas que mais limita a sua participação, mesmo em contexto familiar. Portanto, há uma grande aposta em estimular a autonomia naquelas pessoas com autismo nível 3 que são, de facto, muito dependentes e, portanto, o PIT pode também passar por aí. Mesmo na escola regular, muitas vezes o PIT é para preparar uma transição para a instituição. Portanto,
Não vale a pena fazer um guião PIT de 200 páginas a falar em empregabilidade, CVs, que roupa levar à entrevista, como fazer a entrevista, porque muitas pessoas com autismo não vão sequer chegar a uma fase de ter um CV. Portanto, a transição para a instituição é uma realidade e pode de facto ser preparada. As pessoas podem visitar a instituição enquanto ainda estão na escola, podem experimentar a rotina, o transporte, ir almoçar, ir fazer atividades, começar a conhecer o contexto, mas portanto não é, mais uma vez, não é nenhuma derrota, ok? Não existem derrotas. Não precisa de ser visto não como tem algo que ser visto negativo. como uma derrota. Sim. Quanto às vagas do estabelecimento de educação especial, nós não temos um número fixo anual de alunos que enquadramos. Até porque é muito diferente. Podemos ter se calhar 15 alunos muito tranquilos e se calhar no ano a seguir temos 10, mas se 3 ou 4 estiverem numa fase de maior agitação comportamental, ao admitirmos mais alunos vamos estar a piorar a resposta que estamos a dar. Portanto, nós temos imensos pedidos de muitas famílias que estão desesperadas e às vezes temos que tomar decisões difíceis, que é perceber, eu ao ajudar esta família ou ao pseudo-ajudar, enquadro este aluno, mas vou piorar a resposta para todos os outros e automaticamente para este aluno também, não é? Porque temos uma capacidade finita em termos de espaço, mas também em termos da qualidade do trabalho que a equipa pode prestar. Portanto, nós tentamos sempre equilibrar em termos de idades, mais velhos, mais novos. Portanto, é um puzzle assim um bocadinho difícil de montar, mas porque nós queremos garantir a qualidade do serviço que prestamos. Portanto, quem tiver interesse em conhecer melhor esta resposta pode nos visitar. O ideal será sempre marcar primeiro esta visita, portanto contactar-nos por e-mail. O ficar em lista de espera não obriga a nada, portanto a única coisa que depois acontece quando há uma vaga, a família é contactada e diz se tem interesse ou não, mas portanto não há nenhuma obrigação quem está inscrita depois de ter que efetivar a inscrição. Portanto, aquilo que nós costumamos dizer é se há o mínimo interesse ou a mínima hipótese de vir a precisar da vaga, aconselhamos sempre a inscrição por uma questão de prevenir, porque o que nos acontece muitas vezes são pessoas desesperadas que chegam na véspera de ficar sem resposta e aí tem uma lista à frente de pessoas que de certa forma já prepararam melhor o futuro e anteciparam isso, mas de facto é aqui muito importante que este apelo à inscrição não é de todo porque nós precisamos de inscrições, porque infelizmente o que não faltam são inscrições, é mesmo para as famílias estarem conscientes que não é de um dia para o outro que infelizmente se encontram vagas nas instituições quando delas precisamos. E vocês, Nélia, neste trabalho ao longo dos anos, desde que este decreto saiu, como é que tem sido o trabalho com as escolas e que dificuldades também vocês sentem que... Nós de repente temos pais desesperados, temos professores desesperados, auxiliares desesperados e de repente está toda a gente desesperada, lá está. É tudo muito bonito no papel. E sim, claro que sim, ainda bem. Eu acho que nisso estamos até muito à frente relativamente a outros países da Europa. Tudo ok. Mas e depois? Não há uma resposta efetiva. Portanto, há muito... Eu não posso dizer que não posso ter aqui o aluno, mas eu não tenho um auxiliar para ficar com os alunos. É uma coisa que nós ouvimos muito. Depois chegam-nos a nós. E que respostas é que vocês têm? O que é que podem fazer? Portanto, nós tentamos dar a formação às escolas, não é? Aos professores, aos auxiliares. Depois tentamos levar a nossa equipa à escola, não tendo um CRI. Tentamos de outra forma, tentamos aqui enviesar caminho e tentar levar a nossa equipa às escolas que podem, porque nem todas as escolas podem receber entidades privadas, não é? Temos esta questão também. Muitas vezes não está aqui o interesse, o superior interesse do aluno, estão novamente as estatísticas e os números e que nós lutamos tanto contra isso, mas muitas vezes nos obrigam a isso. E então nós tentamos desta forma dar a tal formação, desde os pequeninos aos maiores, aos professores, aos auxiliares, etc. As maiores dificuldades são as mesmas. Eu infelizmente o decreto evoluiu e bem, houve aqui alterações em relação aos decretos. Eu estando na APPD Algarve há 14 anos, infelizmente os problemas continuam a ser os mesmos. Sala estruturada, não estruturada, pronto, ok, tudo certo. Não pode ir à turma porque N motivos, mas acompanha, não acompanha, não há pessoa que vá com ele para a turma, não, pronto. Ou seja, ao longo destes anos as preocupações continuam a ser as mesmas. Há um esforço,
há um esforço. Lá está, nós quando vamos dar as formações à escola, há muito interesse dos professores. Eles têm muita sede de saber, muita falta desta formação, e nós tentamos apoiar naquilo que conseguimos, naquilo que nos deixam apoiar. Às vezes não nos deixam apoiar, porque é muita burocracia. Mas vocês são uma entidade privada. Ok, mas não temos fins lucrativos. Nós vimos cá de graça. Mesmo assim tem que perguntar, tem que pedir, tem que preencher papel, tem que... E acaba o ano letivo. Exato. Portanto, é um pouco isto, a realidade no Algarve e no país, penso que seja um pouco parecida, e este tipo de constrangimentos que temos tido ao longo dos anos continuam um pouco a ser os mesmos, infelizmente. Aproveitando a questão da formação nas escolas, se calhar passamos já para os projetos. Que projetos a APPDA Algarve ou teve ou está neste momento a desenvolver que é importante divulgar aqui para esta área, quer nas escolas, quer para os pais também, que fazem parte da comunidade educativa, que projetos têm que queiram divulgar? Portanto, vamos continuar. Já tínhamos projetos relacionados com a formação nas escolas, portanto é a continuação e é bem-vinda. Tudo o que seja formação é bem-vindo. A formação a pais, temos formações informais, ações de sensibilização, não só para o autismo, mas de uma forma geral sobre parentalidade. Como é que podemos ajudar as famílias. Depois continuamos com o projeto dos bairros saudáveis. Portanto, a APPDA Algarve está inserida num bairro, em parceria com a Câmara Municipal. Desenvolvemos o projeto no próprio bairro, para as crianças do bairro, crianças e jovens. Concorremos ao BPI, capacitar, passamos à segunda fase, portanto estamos aqui expectantes, também para dar formação às empresas, e temos os projetos europeus. Pronto. O Play Therapy, muito ligado às crianças, trabalhar com as crianças. Como é que se faz ludoterapia com uma criança com necessidades educativas especiais? É diferente. Portanto, é um projeto que visa formar, lá está, neste caso psicólogos, em vários países, portanto Bulgária, Turquia, Bélgica e Portugal. Estamos a planear e quase a terminar uma pós-graduação sobre esta área, para formar então psicólogos que queiram receber esta formação. E temos uma candidatura feita a outro projeto Erasmus, mais relacionado com o desporto. A inclusão da pessoa com incapacidade no desporto. Pronto, continuamos com o projeto de Escola de Adultos também. E a nossa banda, a nossa querida banda Pop Rock, os autísticos. E esse projeto Play Therapy está a decorrer? Está a decorrer. Já tem site ou redes sociais para que as pessoas possam procurar informações? Ou ainda estão numa fase ainda de início? Estamos numa fase de acabar o planeamento da pós-graduação. Portanto, vamos ter agora a nossa terceira reunião com os parceiros búlgaros. Eles vêm cá. Portanto, nós já fomos lá. Eles agora vêm cá no final do mês de maio. E estamos a acabar o guião, digamos assim, da pós-graduação, para depois colocarmos à disposição. Também vai ser uma pós-graduação efetuada na Universidade de Ruse. Ok, era isso que eu ia perguntar, onde é que essa pós-graduação ia estar disponível? Online e fisicamente na Universidade de Ruse, Bulgária. Ok, e vai ser disponibilizada nas diferentes línguas dos parceiros? Sim. Excelente, ok. Já tem o site? Depois podemos colocar na descrição do episódio. E podem ver nas nossas redes sociais, também está lá a informação. Isto porque eu acho que de certeza que vão ter muitas pessoas interessadas nesse projeto, porque é muito, muito importante. E a APPDA Lisboa, que projetos, que iniciativas têm desenvolvido aqui nesta área da infância e da adolescência? Nós temos aproveitado também um bocadinho os projetos do BPI. Pronto, temos tido a sorte também de ter conseguido manter os projetos vivos e a funcionar, mesmo depois do término oficial do projeto. Sim, e portanto, por exemplo, o projeto Desafiar Limites do CrossFit no autismo, continuamos a implementá-lo em escolas, portanto, com turmas do ensino regular, que tenham enquadrados alunos com autismo, portanto, são aulas para a turma inteira.
que fazemos uma avaliação no início do ano e depois no final, e realmente é interessante, mesmo com os próprios alunos e com os professores, perceber as diferenças que se observam, quer em termos de interação no recreio, com o colega com autismo, quer em termos de entreajuda no contexto de sala de aula, contexto de outras atividades. Portanto, é muito interessante, porque realmente o desporto tem esta força que é a equipa, e não só, porque geralmente a equipa para o autismo não é muito fácil. Os desportos coletivos, tanto que a educação física, quando os professores insistem no futebol, no vôlei, no basquete, muitas vezes não é a forma mais adequada de incluir, mas faz parte. Mas realmente aquilo que sentimos, a competência no desporto nestas idades é amplamente elogiada, não é? Eu nunca vi ninguém correr no recreio, eu não sei quem sabe ler ou sabe escrever. Não, mas se eu não sei quem marcar um grande golo, se calhar o recreio todo vai saber. E portanto esta competência no desporto é muito importante e lá está, ingenuamente muitos destes alunos, como estão habituados a ver no futebol e no basquete, o colega com autismo vai se sentar a brincar com o arco ou o que for. Quando falamos das aulas de CrossFit, as primeiras reações são: bem, como é que ele sabe fazer isto? Claro que ele sabe fazer isto e muito mais. E portanto esta própria montra de eu sou capaz tem um impacto tremendo ao nível não só daquela aula de CrossFit, mas em vários domínios do que se passa dentro de uma escola. Portanto é um projeto que nós fazemos em parceria com a CrossFit Alfadene e que fazemos com os nossos adultos, mas temos esta parte nas escolas. A banda Os Desiguais tem tido também de volta e meia atuamos em escolas, mas sobretudo com o documentário conseguimos fazer ações de sensibilização muito interessantes a partir do 2º e 3º ciclo. A última escola onde fomos, estamos a falar de ensino secundário, nós temos sempre a ação, chama-se Vamos Falar de Autismo, portanto há uma exibição do documentário e depois há perguntas e respostas com técnicos da APPDA Lisboa, e na última sessão nós tivemos 1 hora com os alunos e tivemos que pedir para saírem, porque realmente é incrível, e por muito que às vezes se tente vender a versão de uma sociedade indiferente, ou os jovens não querem saber, os jovens têm mais em que pensar, TikTok, redes sociais, eles querem muito saber e estão se calhar mais receptivos que nunca para esta questão da diferença e da diversidade, e portanto é aproveitar estas janelas de oportunidade. Estamos a tentar agora apostar no nosso serviço de avaliação e diagnóstico. Existem cada vez mais pedidos para avaliação e diagnóstico, e aquilo que nós sentimos é, se não conseguirmos dar uma resposta mais rápida, essas famílias vão procurar resposta noutro sítio e podem ir procurar respostas em sítios menos capazes, menos competentes, porque vamos ser sinceros, o autismo é um negócio e portanto existem outras entidades ou mesmo pessoas a título privado que acabam por tirar partido desta lista de espera em sítios que à partida têm mais condições para fazer essa avaliação e diagnóstico. Portanto estamos a tentar também reforçar a equipa, reforçar mesmo em termos de instrumentos de avaliação. Estamos a tentar apostar nesta parte porque realmente sabemos que o diagnóstico precoce é super importante e portanto apostar aqui nesta parte da clínica. Sobre esta pergunta é para ambas. O que ambicionam para o futuro? Idealmente, se tudo fosse simples e sem necessidade constante de financiamento externo, o que acham que falta e gostariam de implementar, seja um projeto, serviço ou iniciativa? Aquilo que os pais, neste caso, e as famílias ambicionam é como se costuma dizer, e eles dizem-nos muito isto: eles querem morrer descansados. Eles querem saber que os filhos são acompanhados e que ficam bem. São acompanhados desde o nascimento até uma idade mais avançada, mas que ficam bem. Portanto, aquilo que a APPDA ambiciona, neste caso, é abranger mais a sua resposta e que sejam umas respostas mais efetivas, não é? Desde a infância até à velhice. Para as tais famílias ficarem descansadas, claro que sim, não é? Todos nós queremos isso. E é a abrangência para todo o Algarve daquilo que já fazemos, queremos continuar.
e evoluir para uma residência, para o que for. Lá está, tudo respostas que tenham a ver com esta saúde, bem-estar e qualidade de vida que as famílias querem para os seus filhos. Eu, se pudesse pensar só num projeto, era formação, porque custa muito. E quando as famílias reclamam e se queixam das escolas, dos professores, dos assistentes operacionais, eu acho que nós só podemos exigir e fazer estas queixas quando damos as condições para as pessoas aprenderem primeiro. Uma coisa tão simples como uma das palestras que fomos fazer a uma escola secundária, alunos de 12º ano, uma das alunas perguntou-me o que é que eles podiam fazer, eles, jovens prestes a entrar na faculdade ou a entrar no mercado de trabalho, o que é que eles podiam fazer para melhorar a inclusão das pessoas com autismo. Eu não estava muito à espera desta pergunta, fiquei um bocadinho apanhada de surpresa, então não há nada melhor do que devolver uma pergunta, costuma funcionar muito bem. E eu perguntei-lhe, até aquele dia, quantas horas na escola é que ela já tinha dedicado a falar de autismo. E ela disse 0. E eu perguntei-lhe, então, e quantas horas da escola é que tu dedicaste a analisar os Lusíadas, os Maias, a saber que a soma de quadrados, hipotenusa, x, y? E ela disse, nem consigo contar. E eu disse, pronto, está aí a resposta. Como é que tu podes querer saber incluir em adulta ou em adolescente se nunca ninguém perdeu tempo a explicar-te o que é o autismo? Uma coisa tão simples como o que é o autismo. Quais são as características das pessoas com autismo? Como é que eu posso saber acolhê-las melhor, enquadrar melhor quando existem crises, quando alguém fica mais ansioso, quando alguém pode ter algum comportamento mais agressivo, será porque não consegue comunicar? Portanto, tudo isto. E realmente aqui percebe-se que a escola falha redondamente. Portanto, como é que falamos de bullying e os jovens hoje em dia são cruéis, mas também nunca ninguém lhes ensinou que aquela estranheza que eles veem no outro colega tem uma explicação e, portanto, pode ser acolhida. Nós usamos muita palavra acolher, pode ser acolhida, é uma questão de compaixão, de empatia, tudo. Mas, portanto, a partir do momento em que quem desenha os currículos extensíssimos de 12 anos de escolaridade obrigatória não se lembra de pôr 2 horas para falar de autismo, para falar de outros temas, nós aqui temos a nossa bandeira, não é? Autismo. Mas claro que existem outros temas e não me venham dizer que se falássemos de tudo, não. Isso eu não acredito nisso. Podemos falar de tudo. Não tem que ser cursos intensivos, mas há um mínimo. E portanto eu acho que o ideal, se tivéssemos não pensar em financiamentos, era ter, por exemplo, um departamento na APPDA Lisboa com 5, 6 pessoas que só fizesse formação. Empresas, escolas, serviços da comunidade. Nós fazemos isso hoje em dia, mas a pedido, não é? As pessoas procuram-nos e atenção, nós já raramente fazemos este serviço gratuitamente, porque a verdade é que gasta-se dinheiro em tanta coisa que chega a ser ofensivo para uma IPSS. Só porque são IPSS vocês vêm-nos dar este conhecimento gratuitamente. Portanto, nós agora aprendemos, e até porque gerir uma APPDA Lisboa com tantos serviços do ponto de vista financeiro é muito desafiante, porque os financiamentos servem para funcionar, mas não servem para manutenção de edifícios, para formação externa. Portanto, existem imensas coisas que não estão cobertas e, portanto, a formação atualmente é paga e as sensibilizações dentro do possível são pagas. E é importante que as pessoas também percebam, desculpa, que os técnicos, para estarem a dar formação, não estão a fazer outras coisas que a associação necessita que sejam feitas e que só depende daquele técnico. Aquele técnico não se multiplica algures. Sim, e uma formação de 3 horas é preparada na APPDA Lisboa, a deslocação, o tempo que se perde, portanto não... E há muito esta visão de as IPSS têm que oferecer tudo, como se fôssemos instituições de caridade e todos fôssemos voluntários e todos tivéssemos aprendido por... espontaneamente acordei e agora tenho aqui 15 anos de autismo em cima de mim e consigo falar com algum conhecimento. Não, e portanto, sem pensar em financiamentos, era ter um bom departamento de formação. Nós hoje em dia temos feito inúmeras ações, por exemplo, com museus, com espaços de cultura, porque a sociedade está ávida de saber incluir as pessoas com autismo. E portanto, se eu pudesse escolher um projeto, era este: darem-nos total liberdade para ir bater às portas e oferecer. Estamos aqui, deem-nos 3 horas da vossa semana e prometemos que vão sair daqui mais capazes de incluir pessoas neurodiversas. E acho que isto sim, a partir daqui, se as coisas continuassem a correr mal, aí sim podíamos exigir e podíamos apontar o dedo. Agora, sem ensinar e sem informar, nem me sinto capaz de acusar alguém de nada.
Para quem nos está a ouvir e quer ajudar ou contribuir de alguma forma em prol das vossas associações, como é que eu posso fazer? Através das redes sociais, pronto, podem contactar-nos. Nós estamos agora a desenvolver várias ações de angariação de fundos para uma carrinha. A nossa carrinha está pela hora da morte. Quem quiser contribuir com algum valor, somos muito agradecidos. Mas nem tudo é dinheiro, e quem quiser, nós recebemos estagiários, nós recebemos voluntários, portanto também podem dar esse tipo de contributo, que é muito bem-vindo. Poderão contactar-nos. Posso deixar o número? Força, aproveitamos já. Pronto, Sim. Temos um número fixo que é o 282-431-476 e um telemóvel que é o 96-466-2596. E estão à vontade para nos contactar, para nos apoiar ou simplesmente para conhecer o nosso trabalho. São todos bem-vindos. Quero deixar também já o e-mail, nós depois deixamos também na descrição. É o info@appda-algarve.pt. Sem falhas, não tem como. E tu, Inês? Vocês, a PPDA? Donativos seria ótimo, não é? A resposta mais fácil e que faz falta na mesma. Falta, sim. Mas estamos numa fase em que queremos divulgação. Portanto, redes sociais. Agora estamos no meu modo adolescente. Sigam-nos nas páginas, redes sociais. Mas realmente tem muito peso. Há muita gente que hoje em dia nos conhece através de redes sociais. E, portanto, é uma forma de comunicar amplamente válida. Divulguem os conteúdos que vêm na página da APPDA Lisboa, que vos façam sentido, os vídeos dos desiguais, os vídeos do Desafiar Limites, porque e temos essa noção, são projetos apelativos, portanto são boas portas de entrada para o mundo do autismo. E nós nunca gostamos de mascarar isso. Nós temos um CACI, temos um lar residencial, temos casos de pessoas com autismo que não participam nestes projetos ou que usufruem deles de uma forma muito adaptada. Portanto, nós não vendemos a ideia que a banda é para todos, não todos eles usufruem dela, nem que seja a ouvir e a participar nos concertos, mas de facto temos a noção que nestes projetos, nesta parte mais visível, participam alguns das pessoas que apoiamos, mas são de facto projetos muito apelativos, e quem vê um vídeo da banda, quem vê um vídeo do CrossFit, fica com vontade de saber mais sobre autismo. Portanto, é isso que nós queremos, é lançar o ISCO e depois apresentar tudo o resto. Mas, portanto, divulgar o trabalho da APPDA Lisboa, contratar os nossos serviços, portanto, fazer formação connosco. A banda, por acaso ainda não fizemos casamentos. Quem quiser ser o primeiro, nunca fizemos uma atuação em casamento, mas ou batizado não se usa tanto, casamento. Mas portanto, atuações em escolas, em empresas, em eventos, já fizemos inúmeros. Portanto, fica aqui o desafio, quem estiver para casar, contratar os desiguais. Mas no fundo é isso, nós queremos angariar dinheiro, claro, para alimentar todos os nossos projetos e todas as necessidades financeiras que temos, mas se pudermos dar em troca, ótimo, para nós é perfeito. Em termos de voluntariado, estamos cada vez mais a recorrer ao voluntariado de competências, portanto não necessariamente pessoas que estão diretamente com eles nas salas, mas sobretudo pessoas que podem ter competências profissionais que nos são úteis. Uns dos nossos mais frequentes voluntários agora trabalham na área da multimédia. Quando precisamos de fotografias ou de vídeos, contactamos e eles ajudam-nos, vão lá, recolhem imagens, já os conhecem, portanto é facílimo captar as imagens mais bonitas. Mas portanto temos este tipo, ou seja, o voluntariado não tem que ser feito lá diretamente. Back-office, Excel, por exemplo. Sim. Deuses do Excel, ajudem-nos. Não, porque nós nas IPSS, é um bocadinho o que a colega estava a dizer. Sim, faz-se um bocadinho de tudo, mas depois há alturas em que precisamos de especialistas, não é? E portanto, mesmo este voluntariado de competências tem funcionado bastante bem, mas acima de tudo divulguem o trabalho da APPDA Lisboa, conheçam-nos, marquem visitas, convém, que a casa está sempre em movimento, mas somos uma associação de portas abertas e portanto visitem-nos. O que é que consideram mais difícil o vosso trabalho? De uma forma pessoal? Pode ser. Ou profissional, na APPDA Algarve? Ou ambas? Há vários aspectos complicados. Arranjar pessoas que queiram trabalhar connosco é difícil. Posso perguntar porquê? Porquê que acha que é difícil? Tem sido difícil porque estamos no Algarve
Por exemplo, perdemos agora uma pessoa, é muito recorrente no Algarve esta sazonalidade, onde vão trabalhar num restaurante ou no que for, a ganhar o dobro. Pronto, enquanto diretora técnica tenho tido muito esta dificuldade, tenho tido ao longo do tempo esta dificuldade de angariar pessoas que vistam a camisola e que não é fácil, nem toda a gente tem que nascer para lidar com esta problemática, tudo ok, mas há muita gente que vem trabalhar e ou não se identifica ou porque ganha mais noutro sítio. Portanto, esta é uma das dificuldades que nós temos vindo a passar. Enquanto técnica, não há desafios. Eu não gosto de falar em dificuldades. Há desafios que são ultrapassados e esses desafios dão-nos tanta aprendizagem. Nós aprendemos tanto no nosso trabalho com as crianças, os jovens, os adolescentes com autismo, que não gosto de falar aqui em dificuldades. Portanto, estamos aqui a falar numa dificuldade burocrática de arranjar aqui pessoas que trabalhem nesta área, mas ao nível do trabalho efetivo como técnica, não. É uma aprendizagem, um desafio e é uma paixão, eu acho que posso dizer isto, porque de outra forma é difícil. Uma paixão, um amor, o que queiram chamar por esta área. Portanto, dificuldades não, desafios sim e com muito gosto. Eu concordo plenamente. Esta questão de recursos humanos em Lisboa verifica-se também. Aqui não concorremos com restaurantes, mas concorremos com clínicas privadas. É dificílimo, por exemplo, para o CRI, neste momento recrutar técnicos superiores, psicólogos, terapeutas da fala. Então, a espécie em vias de extinção. Igual, não é? Pronto. E, portanto, a concorrência com a clínica privada é feroz. Nós temos processos de recrutamento abertos desde setembro para os quais não recebemos um único currículo. Portanto, explicado também pelo valor das tabelas de IPSS. Porque nós somos, se calhar, os trabalhadores que mais, se palmadinhas nas costas dessem dinheiro, nós estaríamos todos milionários, porque em qualquer contexto, o que é que tu fazes? Trabalho com pessoas com autismo. Ai, que bom, precisamos tanto, é tão bom. Mas infelizmente isso não paga contas e não. Portanto, em termos de recursos humanos, é muito difícil neste momento fixar colaboradores. É curioso que eu julgo que isto é uma tendência recente, porque talvez de há 4 anos, vamos aqui bater um bocadinho no Covid, mas os colaboradores que nós temos, por exemplo, na equipa do CRI pré-Covid, são colaboradores de vestir camisola. Portanto, já poderiam ter saído para outros sítios a ganhar bastante dinheiro, mas preferem ficar por amor à camisola, o fascínio pelo autismo e, portanto, nestas contratações mais recentes é que sentimos uma volatilidade imensa. Terá a ver com a geração também? Poderá ter a ver com a geração, certamente. Novos. E no passado havia mais o vínculo, um contrato efetivo, a segurança. O Covid acabou por tremer aqui bastante a estrutura de quem estava a recibos verdes, mas depois também se percebeu que, sobretudo na área da saúde, mesmo que tudo volte a fechar, a saúde é exceção. E, portanto, de repente, sobretudo com o segundo confinamento, mesmo quem estava a recibos verdes estava a trabalhar, e se não estava em gabinete estava à distância, e, portanto, enquanto que, por exemplo, os técnicos do CRI continuavam a ir às escolas, todos mascarados, país parado, e eles continuavam a ir. Portanto, do ponto de vista até do cansaço, é uma função muito mais cansativa do que se calhar estar em clínica a receber bastante mais dinheiro. Portanto, os recursos humanos são sem dúvida uma dificuldade. Também não gosto de pensar em dificuldades, acho que faz. Não, mas acho que, e se calhar por isso é que depois as pessoas ficam tantos anos a trabalhar nesta área, não é? Porque quem achar que tudo são dificuldades sai passado um mês, porque não vale a pena. Mas estava aqui a pensar, e é curioso, uma das coisas que mais me custa, e muitas vezes se diz que as pessoas com autismo têm dificuldade em ouvir o não, quantas vezes, até aos pequeninos, ele faz muitas vezes, quando ouve o não gostam de ser contrariados. A mim custa-me dizer o não. É a coisa que mais me custa. É quando recebemos e-mails, quando recebemos telefonemas de famílias desesperadas ou de pessoas com autismo desesperadas que nos pedem uma resposta e que nós dizemos: não temos vaga, não temos capacidade de dar resposta, não temos tempo, não temos dinheiro. Isto é o que me custa, é o dizer o não podemos ajudar quando sabemos que do outro lado temos uma pessoa que precisa de ajuda.
E portanto, no E que não há assim mundo- tantos sítios onde ela possa recorrer. Não, e que não há assim procurar. tantos sítios onde ela possa recorrer. E muitas destas pessoas, quando chegam a nós, é um bocadinho: vocês são a minha última esperança. E quando eu ouço isto e sei na mesma que só tenho um não para oferecer a esta pessoa, claro que eu quando digo só tenho um não é em termos de respostas práticas, não é? Porque uma pessoa que procura uma vaga em lar residencial, claro que nós nos disponibilizamos a tentar ajudar a encontrar uma alternativa, podemos tentar encontrar estratégias para melhorar o ambiente familiar, mas a pessoa precisa de uma resposta concreta, não é? Por muito que eu ofereça este apoio indireto, parece quase nada com o que ela estava à procura. Portanto, claro que nós tentamos sempre ajustar e não ajudar, não deixamos ninguém sem resposta, mas este não que damos constantemente, porque os recursos são finitos, é das coisas que mais me custa neste trabalho. Responderam? Na perfeição. Inês e Nélia, muito obrigada a ambas. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio. E claro, visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada. Encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali, sejam amigos às conversas corações aqui, corações ali, sejam amigos às conversas Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.